Scroister aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o 8º e antepenúltimo episódio da segunda temporada de Ruptura, que ó, já vou avisar vocês aqui, não foi um dos meus favoritos, eu acho que trouxe sim informações muito importantes e eu entendo também a ideia do porquê eles quiseram fazer esse episódio de forma isolada, foi um episódio menor também, né? O que diz pra mim que teremos dois últimos que vai ser dedo no U e gritaria. Enfim, aí a gente vai falar de todos os detalhes, porque que nem eu falei, tem informações importantes e eu quero discutir essas questões e coisas que eu venho falando nos vídeos anteriores. Quem acompanha a cobertura semanal provavelmente já sabe o que eu tô falando. E como eu vou falar de detalhes, esse vídeo vão ter spoilers, então já fica aí avisado. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. E semanalmente tô falando de Ruptura aqui no canal, sempre às sextas-feiras. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero começar falando é que esse episódio finalmente respondeu alguns questionamentos que a gente teve lá no terceiro episódio, quando a Cobel simplesmente zarpou ali do local de Ruptura. A primeira coisa que a gente descobre é que Salt Neck seria a sua cidade de origem e também o que era aquele tubo de respiração que tinha uma etiqueta escrito Charlotte Cobel, que era referente à sua mãe. Aqui a gente entende um pouquinho mais tanto da condição de saúde dela, como que é o background da Cobel e como ela se enfiou aí na Lumon, né? Que inclusive foi pelo Wintertide, né? Que é o mesmo programa de estágio que a gente vê a senhorita Huang fazendo ali na Lumon, porque já tinham, né, revelado que ela fazia parte desse estágio. O Miltic tinha falado que ela só seria aprovada no final se ele deixasse. Mas vamos começar do começo, né? Vamos falar sobre Salt Neck, que é essa cidadezinha. A gente vê que a Cobel, ela tem uma repulsa tanto da família dela, quanto da origem dela, de onde ela veio, com a vida dela de uma forma geral, mas aqui a gente também tem um entendimento do quanto que ela sofreu, né, desde a infância, e o seu sofrimento veio de exploração da própria Lumon, né? A gente vê que a cidade, ela foi completamente explorada. Em uma conversa dela com a Cici, até chega a falar, né, que eles salvaram a cidade depois da fábrica, que é a mesma fábrica que ela encontra com um amigo, né, em determinado momento, mas a própria Cobel, ela até chega a falar que ela não lembrava o quão pequena era a cidade. E eu acho que essa frase, inclusive, ela é até ambígua, né? Porque não só o fato da cidade ela ser muito pequenininha, muito abandonada ali, mas eu acho que também enfatiza o quanto piorou depois que a Lumon tava lá. E ela mesma fala, né, que o que acontecia ali era exploração infantil. Então, o que a gente vê com a Huang é uma exploração infantil, porque afinal de contas você tá trabalhando, né, é um estágio e não só, né, também todo o contexto do roubo da ideia, mas já vamos chegar lá. Um detalhe que eu acho que é importante falar sobre essa exploração, primeiro é a falsa sensação de algumas pessoas como a Cici, que você vê que ainda é uma seguidora de Kier, né, falando que a Lumon salvou a cidade simplesmente porque foi uma grande empresa, que foi lá, deu estrutura, empregos e etc, mas ao mesmo tempo deixou totalmente ali a deriva, né, deixou completamente abandonada, ou que nem eu falei, enfatiza, né, o fato que piorou mais ainda aquela cidadezinha abandonada, e também toda essa questão da droga, a gente vê algo epidêmico. Então no momento que a própria Cobel chega na cidade, a gente vê um cara que tá utilizando dessa droga, e ali, né, na cafeteria do amigo dela, que inclusive vende essa droga, a gente só vê senhores de idade. Eles até chegam a falar de alguém que era filho do fulano, que dá uma sensação que é uma criança, mas a gente vê que a cidade, ela é tão abandonada que ficou ali mesmo para quem não tinha muita perspectiva. Tem até a senhorinha ali com um tubo de respiração, e eu acho que ela também é um bom paralelo pra gente entender o que aconteceu com a mãe dela, porque a mãe dela, ela necessitava de um respirador. A gente até vê ela sugando o ar ali na cama, né, para ver como que era a sensação da mãe que ela tinha, muito proveniente provavelmente desse trabalho da fábrica. Então foi algo que deixou aquelas pessoas muito mal ou viciadas, né, e por isso, né, ela fala tanto ali pro amigo dela que era vergonhoso ele vender, o que talvez deu uma sensação até que as pessoas só suportavam o que elas estavam passando porque elas utilizavam dessa droga. E olha que absurdo, a própria Cobel fala que ela não usava desde quando ela tinha 8 anos. Gente, é literalmente exploração infantil. E não só a Harmony, né, porque eu vou falar Cobel, todas aí são Cobel, mas a Cici fez esse programa de estágio
quando a Harmony quer entrar no quarto da mãe, a gente consegue ver o diploma ali, né, que é da Celestine Cici. E a Cici, ela também tem ali o presépio muito similar que a Cobel tinha lá na casa dela, que a gente viu na primeira temporada. E é interessante porque pra mim esse episódio confirma o que eu vinha falando sobre o que era o Keir, essa entidade religiosa, essa entidade de seita que vem aí no entorno dos Egans, que sim, exploram e usam das ideias das outras pessoas. E até a fala da Cici, né, quando a gente tem mais contexto da mãe dela, no final do episódio ela até revela que a mãe que tirou o ar, né, ou seja, ela teria tirado a própria vida, tanto que a própria Harmony fica brava falando que é mentira. E aí ela fala até uma frase que muitas pessoas são fervorosamente religiosas falam sobre pessoas que tiram a própria vida, né, que aquela pessoa era covarde, que a alma dela era doente, muito além do corpo dela. Então eles têm sim essa construção religiosa no entorno do Keir, inclusive do próprio roubo da ideia da Harmony, porque a gente vê, né, que o Jaime Egan, que é inclusive o pai da Helena, falava que todo conhecimento era o conhecimento de Keir. E nossa, gente, muito cínico, né? A Cici fala uma frase que me pegou demais, que ela fala: ah, o Jaime Egan viu o Keir em você. Lógico que viu, ele viu o ouro na mão dele, né? Com a criação dela. E é muito aspecto de seita, né? Ah, o conhecimento de Keir é de todos. Mas quem que tá lucrando, né? Em 206 países. E aí, antes de falar sobre esse roubo, né? De ideia e etc. Eu até ressalto que eu tinha falado sobre o livro do Rickon, né? Porque eles queriam que tivessem alterações e etc. E eu já tinha acentuado a questão de que muito provavelmente eles nem distribuiriam a obra dele como o livro do Rickon, esse grande filósofo, mas sim como ensinamentos do Keir, que foi algo que fez com que esse conhecimento criasse essa revolução da macrodata e etc. E por isso também o conflito ali, né, do que ele realmente escrevia e acreditava e o que a Lumon queria que ele escrevesse. E ele fala, né, seria uma forma de distribuir muito mais meu trabalho em escala global. E no final, não é isso, né? Não ia ser assinado como Rickon, seria assinado como Keir. Até porque ele não teria como saber, porque ele não tem a ruptura, não sabe como que vão ler lá dentro. Enfim, então a gente já vê que muitos dos ensinamentos que a gente acompanhou ao longo de todos os episódios, desde a primeira temporada, muito provavelmente foram plagiados de ideias de pessoas ou que trabalharam direta ou indiretamente com a Lumon, né? Porque o Rickon nunca trabalhou. Mas o mais chocante desse episódio é justamente que a ideia da ruptura é a ideia da Harmony. Não só a ruptura em si, né? Mas ela fala que tanto o Glasgow, os fios azul que a gente viu no episódio anterior lá, que era o episódio da Gemma, a base de dados, né? Toda a questão, né? O projeto que acontece ali, pelo menos no andar da ruptura, é dela. Não sei se essencialmente a ruptura, acredito que sim, porque a gente vê que nos esboços dela tem ondulações. E a gente já viu a Rigabi falando que a ruptura vinha justamente dessas oscilações de ondas que eram separadas. Tanto que a própria Cici fala, foi o Jaime Egan que fez isso, né? E ela fala, não, foi tudo meu. Ela até tenta acabar ali com as provas. E é interessante porque quando ela vê o anuário dela, eu pausei, mas não dá pra ler com muita precisão, mas fala que ela recebeu tipo um reconhecimento e que esse reconhecimento era algo além do que só um reconhecimento, mas é só uma forma de tipo assim, olha, tá aqui sua medalhinha, você se destacou, mas a sua ideia é minha. Mais ou menos isso que tá escrito ali no anuário. E daí, isso se torna mais grave ainda, o papo que ela teve com a Helena, porque a Helena mesma falava assim, eu acho que você tá se dando mais importância do que deveria. E tipo, é o projeto dela, e por isso também era tão importante, e ela queria comandar o andar, acompanhar tudo de perto, e talvez por isso também a obsessão dela pelo Mark, porque ele é o objeto principal ali, né, desse experimento, principalmente com relação a ele e a Gemma. E pra gente faz mais sentido ainda aquele diálogo que ela tinha com o Miltic, falando, né, olha que incrível, eles se conhecem, mas eles nem se reconhecem aqui no andar da ruptura e tudo mais que eu falei também nos episódios anteriores. Então, essa revelação, ela realmente é muito bombástica. Eu acho que é o contexto mais importante aí do episódio. Lógico, além de construção da personagem, a gente entende um pouco mais. E é isso, né? Ela vivia ali sob ameaça. Se ela falasse que a invenção era dela, ela seria banida, que a gente sabe que significa
morte. E aqui, né, também o episódio, ele dá uma sensação que, de fato, ela meio que viu a Lumon, a verdadeira face da Lumon. Além de, lógico, né, que nem eu tinha comentado inicialmente, toda a exposição que ela teve ali, de trabalhar na fábrica, muito provavelmente, que trouxe esse peso respiratório. Inclusive, a droga devia vir dali, né, porque tem uma exalação forte, né? Talvez fosse até um gás que eles precisassem para fazer o processo ali. E aí essa exposição tóxica causou isso nas pessoas e na mãe dela. Tanto que a própria Harmony fala, né? Que ela fala que eles não foram misericordiosos com ela, né? Porque a Cici tenta convencer ela a pedir desculpas lá. E ela sabe que na realidade ela vai ficar em maus lençóis. E por isso também justifica ela ter saído tão abruptamente quando a Helena tenta convencê-la a retornar, né? Eles conversarem ali. Eu acho que esse episódio, na real, ele explica muitas atitudes da Cobel, que nem eu falei no Stalking ali com o Mark. E talvez, no final das contas, a Devon querer ligar pra ela seja uma boa coisa, porque é isso. O projeto é dela, ela talvez saiba direcionar ele muito melhor. Eu achei interessante até que eles falaram ali que eles tiveram umas ideias, o que me fez até pensar se deu certo de fato esse processo da Rigab. E eu digo pra vocês, hein, gente, esse episódio ele até me deixou com uma pulga atrás na orelha, se a Rigab ela não é meio vilã. Vilã no sentido assim, é lógico, aos olhos da Lumon, se ela tá fazendo algo contra a Lumon, ela vai ser vilã pra eles, mas não necessariamente a atitude dela é errada. Mas às vezes ela estudou a reintegração lá de dentro e não era algo que eles queriam, e que talvez tenha matado pessoas. A gente já tinha visto em alguns episódios anteriores, inclusive, sobre o velório, né? Porque a própria senhorita Huang falou, o velório não é só para pessoas que morrem, né, no andar da ruptura. Então eu não sei se de repente a Rigab quis fazer experimento em pessoas e as pessoas estavam morrendo lá, e aí ela começou a fazer isso de forma clandestina. A gente viu, né, no que deu ali com o Peter na primeira temporada. Isso é um prelúdio ruim, né, porque pode significar a morte do Mark no final, pelo menos, de quando encerrar Ruptura, a série. Não acredito que ele morra nessa temporada. Ou talvez, né, eu sempre venho falando como a abertura de Ruptura entrega a trama, a gente vê em determinado momento um chip sendo retirado. Como a gente descobre que o projeto é da Cobel, pode ser que ela faça a remoção desse chip, fazendo com que talvez o Mark não morra. Então a reação da Cobel ao saber que o Mark tinha feito a reintegração com a Rigab me deu essa sensação que a Rigab ela podia ter a melhor das intenções, sim, em fazer o processo de reintegração, já que era algo proibido pela Lumon, mas que ela machucou muitas pessoas no meio desse processo e que talvez o Mark corra grandes riscos. Então, talvez não seja tão positivo assim ainda assim. Talvez seja mais uma questão de ego dela querer provar um ponto que ela consegue fazer algo que a Lumon nunca deixou ela ir além, né? Porque eles sempre falavam, o processo de ruptura é irreversível, mas se ele é feito, ele pode ser desfeito, teoricamente. E por último, mais não menos importante, eu queria trazer um papo que eu e o Pedro, o Good Nerd, tivemos, porque assim, a gente não tem com quem falar, a gente fala entre a gente, né? Porque sabe que recebeu o episódio, é sobre a abertura, porque essa segunda temporada, especificamente, ela teve episódios especiais, né, que sairiam ali do escritório e tal. E a gente pode ver que os episódios que saem do escritório ou que não são tão conexos com a história do Mark, eles acabam não tendo a apresentação. Tá certo, o acampamento tiveram aspectos da história dele? Sim. Mas se a gente for ver a fundo, o episódio é do Irv. Começa e termina ali com ele, com a morte dele. A mesma coisa no episódio ali da Gemma. E assim como nesse, né, da Cobel. Então eu fiquei pensando que talvez a abertura, por ser muito centralizada no Mark e na mente dele, ela vem só nos episódios que são sobre a história dele. E, né, tivemos o complemento, acredito eu, que final, do porquê a gente vê a Cobel, assim, olhando para um livro que é o Mark na sala das cabrinhas, como se ele fosse as cabrinhas, né? Porque no final das contas esse livro na realidade é o caderno dela, que o experimento é dela. Então assim, gente, olha que louco como a abertura, ela conta tudo pra gente da série. Eu já tinha falado, né, quando ela apareceu pela primeira vez, como ela provavelmente ia dar pistas importantes. Só falta confirmar, né, que o bebê Egan lá seja o bebê do Mark e da Helena. Será que vem aí? Tem mais 2 episódios pra gente descobrir. Enfim, gente, como eu comentei, né, eu acho que esse episódio ele traz informações importantes, mas ao mesmo tempo ele é muito longo, mesmo que seja um episódio curto, né? Eu acho que
Na realidade, não é que ele é longo, ele tem cenas longas, né? O episódio em si, ele é um grande luto da própria Cobel, seja da história dela, do que ela era para Lumon e o que a Lumon deixou de ser para ela, também o contexto da mãe dela. Ele é essencial para esse ponto de virada da personagem e traz sim informações muito importantes, tipo o projeto ser dela. Isso é o mais importante na realidade, né? Mas ao mesmo tempo, eu sinto ele um episódio meio filler. Eu consigo ver esse episódio inserido em outras questões, né? Tá certo, essa história ela precisa ser contada para possivelmente trazer informações importantes à frente, tipo com relação à reintegração do Mark, né? E que nem eu tinha falado, né? A Devon querer ligar para Cobel vem muito dessa retomada de fazer ela voltar ali para a cidade. De fato, esse episódio confirma isso. Mas de fato, ele foi o episódio que eu menos gostei, mesmo que ele traga informações muito relevantes, que nem eu falei, pro contexto geral, né, da história que a gente tá acompanhando. Mas eu quero saber de vocês, teve mais algum detalhe que vocês separaram? O que vocês acharam desse episódio? Vocês concordam comigo ou não? Vocês acham que foi um dos melhores episódios? Estonteante? Enfim, vamos discordar com educação, por favor, hein? E só temos mais 2, né? Eu acho que esses 2 últimos vão ser bombásticos. Pelo menos o último eu sei que vai, porque o último da primeira, gente, meu Deus, eu quase surtei. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!